Olá pessoal, então sejam bem-vindos à resolução de mais uma questão da prova do Enem 2018, questão 145 da prova amarela. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se o high roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Bem, vejam que essa questão aqui, ela forneceu o gráfico e nós queremos saber qual é a função que vai representar esse gráfico aqui. Essa questão é muito simples, inclusive, se vocês ainda não entenderam como fazer com que a partir do gráfico eu projete a função, ou vice-versa, a partir da função eu possa montar um gráfico, então assistam as duas aulinhas aqui de trigonometria, onde eu mostro como construir gráfico das funções seno e cosseno. Inclusive essa aula está na playlist de trigonometria, tá gente? Então vamos lá. Nesse caso, nós temos aqui uma função seno, por quê? Nós temos basicamente duas funções, a função seno e função cosseno aqui nas alternativas, né? Então a função seno é sempre representada por essa expressão e a função cosseno também tem a mesma representação. Observem aqui nessa imagem que eu tenho as duas funções representadas no mesmo gráfico. A função seno é essa representada na cor vermelha, enquanto a função cosseno é representada na cor azul. Observem que o gráfico do seno, ele começa aqui, ele forma um senho, né? E depois ele termina a onda exatamente aqui no 6, ó. Observe quase passando aqui um pouquinho do 6. Então, vejam que uma onda completa aqui, ó, ela tem essa configuração aqui do seno, ó. Ela apresenta dois seios, um seio com essa amplitude aqui, ou seja, com esse valor 1, e o outro para baixo aqui, né? Já o cosseno não, o cosseno ele faz esse desenho aqui, ó, ele faz um desenho totalmente diferente, ó. Vejam que ela termina exatamente aqui, ó, nesse ponto, ela vai daqui até aqui, né? Então, se eu sei que o cosseno tem esse desenho e o seno tem esse desenho, essa função aqui tem que ser função seno. Observem também, gente, que ele tem aqui, ó, nesse valor A, é exatamente onde começa a nossa função. Então, a função teria que começar no 88. É esse termo independente aqui para a função seno, é exatamente 88. Então, não tem outra alternativa. Isso aqui é seno. Ele começa no 88, ok? A amplitude dele aqui, gente, ó, tem que ser exatamente o quê? Se esse númerozinho aqui é 1, ele vai ter que subir 1. Se esse númerozinho aqui é 80, ele vai ter que subir 80. Vejam que de 88 a 168 ele sobe 80. Então esse númerozinho que multiplica a função tem que ser 80. As outras alternativas têm cosseno, não pode ser, né? Isso aqui é uma soma de seno com cosseno, não tem, também é absurdo. Então não tem outra opção, gente, é a alternativa A mesmo, tá? Então, como eu disse, vocês querem aprender como construir esse gráfico, assistam essas duas aulinhas aqui, tá? Mas basicamente essa é uma questão muito simples da prova do Enem. Então a resposta dessa questão é a alternativa A, obviamente. Lembrando que nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula, onde a gente vai resolver a questão 146. Até lá!